Ele só fala de sexo nas conversas comigo. Ele não puxa outro assunto, é só disso que ele fala. O que fazer na situação em que eu estou, né, para que ele pare com esse padrão de comportamento? Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, eu vou te ensinar aqui maneiras de como lidar com um cara que só fala em sexo e por que homem fica falando só disso, ou tipos específicos de homens, né? Clica no botão inscreva-se do canal, porque aí você tem acesso a vários outros vídeos aqui que eu ensino exatamente isso. Então aperta no sininho se você quer ser notificada quando sair vídeos novos ensinando você a deixar o homem na sua mão. Aí vemos duas situações que acometem, né, o homem a ter esse tipo de comportamento. Primeiro, é quando o cara realmente ele sente muito tesão quando você está escassa, né? Você está afastado dele, está na sua casa. E tem homens, sim, que sentem muito tesão quando a mulher está fora, eles querem falar muito sobre isso, né? Eles querem. Só que, quando ele está contigo, na sua presença, ele fala de outras coisas, conversa sobre variados assuntos, tem um momento mais legal contigo. Então, não há problema. Por quê? Porque quando ele fala com você pessoalmente, ele fala sobre todas as coisas. Só que muitas vezes vocês falam sobre pouca coisa íntima quando estão juntos, né? Então, como é escasso esse assunto, ele tenta recompensar no WhatsApp, né? Onde muitas vezes você tem mais liberdade para falar, porque pessoalmente ele sente que você é envergonhada para falar, entendeu? Então existe esse tipo de situação. Segundo, ele pode ser um cara assim, que ele só quer aquilo contigo, tá? E como você pode mudar esse padrão de comportamento? Na primeira coisa que vem à sua cabeça, provavelmente, é chutar o pau da barraca e falar, não, o cara que só fala em sexo eu quero fora de mim, né? Só que você, quando gosta de um cara, você quer realmente trabalhar melhor isso nele, né? Não quer largar de mão já, só porque ele tem isso que não está te agradando. Então, o que eu recomendo você fazer? Normalmente, quando um cara fala só de sexo, né? Quem inicia a conversa sempre é ele, já percebeu? Ele sempre inicia a conversa, conversa com você no WhatsApp, e aí começa a conversa ali e vai para o tema sexo, né? Porém, o que eu recomendo você fazer é você iniciar a conversa a partir de agora com ele. Só que quando você inicia a conversa, inicia a conversa sobre uma questão. Por exemplo, nossa, eu estava trabalhando hoje e as minhas amigas falaram sobre um lugar que elas viajaram que é muito legal. Você já foi para tal lugar? Cara, você nunca me disse quais lugares você mais sonha em viajar. Né? Agora que eu me peguei pensando que eu conheço pouco sobre ti, eu quero conhecer mais. Pum, e começa a conversa. Começa a direcionar os assuntos, né? Porque normalmente, como ele começa a conversa, ele direciona ela. Agora é você que vai direcioná-la. Beleza, essa é a primeira dica. Qual é a segunda dica que pode influenciar e muitas vezes levar o relacionamento para outro patamar? É você começar a falar sobre programações futuras com ele. Por exemplo, olha, essa viagem é legal, quem sabe onde a gente vai, se estiver disposto aí, eu muito me amarro. Imagina, a gente saindo para um lugar onde só tem praia, né? Ou talvez uma praia de nudismo, todo mundo pelado, ou muitas vezes a gente pode ir num restaurante lá, que é o restaurante tal, faz ele imaginar cenas com você, entendeu? Ou, por exemplo, a gente pode até programar pular de paraquedas, quem sabe? Você já pulou de paraquedas? Cara, amigas minhas pularam dizendo que é uma loucura. Eu não sei se eu tenho coragem, não. Você tem coragem? E começa a gerar pensamentos futuros, né? Criar situações futuras na mente dele. Porque isso antecede, isso é um gatilho mental, né? Isso antecede situações e cria histórias futuras de vocês. E isso é importante, porque assim você começa a gerar na cabeça dele futuras cenas de um relacionamento. E como seria? Porque a primeira coisa que temos na cabeça, e principalmente nós homens, é que se eu namorar com ela, será que eu vou me sentir preso? Será que ela vai me cobrar demais? O homem, ele só demora a pedir a mulher em namoro porque ele coloca os medos acima dos prazeres, né? Então, por exemplo, ele vai tendo medo do que pode acontecer. E quando você vai criando situações futuras do que, por exemplo, histórias de vocês, né? Imaginando o que poderia ser legal entre vocês, mas não pressionando. Sempre falando, olha, imagina, num tom de descontração. Isso mostra para ele que talvez tenham muitos prós e não só contras. Falar para ele, olha, podemos viajar sem cobrança nenhuma. Eu acho que as pessoas muitas vezes acham que para viajar precisa namorar. Não, podemos fazer uma viagem, ó, andar de kart. Começa a fazer com que ele imagine situações contigo, ok? Isso gera também uma conexão entre vocês, porque muitas vezes você comenta sobre algo que ele adora fazer. Às vezes ele é esportista, ele gosta de trilha, gosta de correr, né? E você pode falar, já pensou em participando de um Ironman ou de uma maratona? Meu Deus, você correndo e eu lá atrás
e você, sei lá, você está muito mais apto a correr todo dia do que, né, você corre todo dia e eu não, você vai disparar na frente, imagina, você lá na frente tendo que grudar nas suas costas, subindo teu cavalinho, ou seja, ele já imagina essa situação, né? Então sempre usa a palavra imagina só, né? Porque isso faz com que ele imagine. Então essas são duas dicas válidas para você utilizar com ele. E a terceira dica que eu quero te dar se baseia em você falar para ele exatamente como você está se sentindo baseado na conversa que ele está tendo contigo. Por exemplo, olha, às vezes eu penso que talvez você esteja só querendo sexo comigo, né? E sexo para mim é uma coisa natural, é uma coisa que, tipo assim, para a mulher não é muito fácil não é difícil de conseguir. Só que eu curto da sua companhia e gostaria de te conhecer mais, né? E talvez você até fique meio, sei lá, irritado por eu estar cortando o teu barato, mas é que realmente eu gosto de transar contigo, eu gosto do sexo que a gente tem, eu gosto de falar putaria de vez em quando, só que também quero te conhecer um pouco mais, porque eu acho que nossa convivência não se baseia só em sexo, se baseia em conversa só, sabe? E não só entrar na sua casa e transar e tchau e ir embora. A não ser que você queira isso, aí você pode falar isso que você quer comigo. Quando você faz esse tipo de pergunta, ele vai ter medo de responder. Porque ele sabe que se responder, você já foi dando sinais que você reprova esse tipo de comportamento em excesso. E aí, se ele responder, ele pode te perder. Entende? Então isso vai fazer com que ele entre na realidade. Né? Muitas vezes ele pode até esfriar a conversa, tá? Não significa que ele parou de ter interesse em ti. Só que ele ficou meio tipo... Ele tá tão acostumado a falar só de sexo que ele não tem outros assuntos para conversar. Aí você pode direcionar para um assunto específico. Entendeu? Então expor isso para ele, tá? E não fale para ele o seguinte... Olha, eu não quero que você pense que eu estou sendo grossa, porque a pessoa pensa exatamente que você está sendo grossa. Quando você fala para a pessoa não pensar naquilo, ela pensa. Então tome cuidado com essas palavras que você diz a ele, tá bom? Agora, existe um quarto sinal, uma quarta etapa, que aí realmente eu recomendo você avaliar primeiro. Muitos homens, eles têm sempre a índole, né, e o hábito de falar sobre sexo sempre não tem nenhum assunto. Por quê? Porque ele é muito viciado em pornografia. E quando o homem é muito viciado em pornografia, aí ele sempre vai falar de sexo, ele nunca vai ter assuntos com você. Ele sempre não vai falar de livros, não vai falar de história. Você começa a perguntar coisas para ele primeiro sobre assuntos variados que você tem entendimento, para saber se ele tem. Se ele sempre não consegue falar sobre nada e é só sobre sexo, recomendo que você se afaste, porque esse cara ele é viciado em pornografia, né? São caras que ele nunca tem assunto para nada. Mesmo que você sugira ele nunca consegue. Isso significa que ele é viciado em pornografia, ok? Que é esse tipo, o quarto tipo de homem que existe. E você pode sugerir para ele pensar um pouco nisso? Pode, né? Mas eu não recomendo você mergulhar no momento nessa relação. É claro que para um homem sexo é importante, né? E quando você mostra para ele que dá um show na cama e deixa ele louco, ele fica pensando mais em você ainda. Só que aí você começa a ter mais controle sobre a situação. Por quê? Porque quando a mulher ela para ele categorizada a melhor que ele teve na cama, ele tem mais medo de perder ela. Porque ao ela falar para ele isso que eu te falei, de olha, a gente tá falando muito sobre sexo, não falamos sobre outras coisas, eu não te conheço mais a fundo, né? A não ser que você queira falar sobre isso, tudo bem? Ele fica com medo de te perder, porque você é categorizada melhor na cama na vida dele. E se ele te perder, dificilmente vai encontrar uma igual, né? Mas, como eu sei, Diego, o que realmente torna uma mulher a melhor na cama na vida do homem? Quais são os pontos mais prazerosos para um homem, né? O que realmente deixa o homem louco na cama? Quais são as coisas que mais fazem ele pirar? Eu resolvi revelar no material meu chamado de Método Mulher Boa de Cama, que eu vou deixar ali na descrição do vídeo para você, ou ali nos comentários para quem usa o celular, né? Para você ter acesso a esse material. Clicando ali, você vai assistir uma aula onde eu explico como funciona a psicologia sexual do homem, para você entender e deixar ele enlouquecido na cama. E realmente ele tem medo de te perder, tá bom? Clica ali se você quiser ter acesso, tá? Só se você quiser ter acesso. E deixa o seu like. Clica ali embaixo se você quiser ter acesso a esse material. E até o próximo vídeo.